Olá, ele é natural da cidade de Ilhéus, militou no movimento estudantil, é presidente licenciado do Sindepab e agora está disputando a candidatura a deputado federal. Nosso convidado do programa Conversa Franca de hoje é Adalberto Galvão, conhecido periodicamente, popularmente como Bebeto Galvão. Bebeto, bem-vindo à Rede Criativa de Comunicação. Para começar a nossa conversa franca, fale um pouco aí da sua militância política, da sua trajetória, para que nossos internautas possam lhe conhecer melhor. Um prazer falar com vocês da Rede Criativa. Eu iniciei a minha trajetória política na década de 70, militando no movimento estudantil, e essa militância adveio em função da qualidade do ensino e da forma com que as direções dos colégios tratavam os estudantes sob a batuta do regime militar, desejavam e impunham uma condição de absoluto autoritarismo aos estudantes, e essa condição me indignou, que me fez atuar e militar na área estudantil. Participei da Associação Estadual dos Estudantes Secundaristas e tive a oportunidade, portanto, de ampliar a nossa atuação política, organizando os estudantes do estado da Bahia. Isso foi fundamental para que a gente pudesse ter, a partir da participação da juventude, um olhar diverso daquele que estava em curso no Brasil, em que os estudantes pugnavam por liberdade e democracia como expressão plena, da luta da humanidade. Então isso foi fundamental para afirmar o tipo de ação política que eu estava me incursionando. Posteriormente, militei no MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Na década de 70 ainda, em 79, portanto, fui ao PCdoB como militante do PCdoB, partido que fiquei durante 20 anos, e durante esses 20 anos tive a condição de atuar como dirigente estadual do partido, como dirigente municipal do partido. E essa militância com o PCdoB, esse contato me propiciou também num processo de recrudescimento da democracia brasileira, em que era fundamental, em que as instituições, em que as organizações de trabalhadores, as organizações sociais pudessem empunhar a bandeira da democracia e pudessem fazer com que essas lutas fossem potencializadas tanto no ambiente do trabalho quanto nos diversos setores da sociedade. Eu fui então para o movimento sindical, organizando o Sindicato dos Trabalhadores na indústria do cacau, de beneficiamento do cacau. E isso foi fundamental, porque me fez um primeiro contato com o mundo do trabalho, e a partir daí, aquilo que estava no plano da construção teórica para mim, enquanto trabalhadores, eu vi, do ponto de vista prático, a realidade assimétrica entre os interesses do capital e os interesses da classe trabalhadora. E essa exploração profunda, em que a mais-valia é parte da relação de acumulação do capital, me fez também uma pessoa que não pôde sequer dar aquela exploração brutal. E organizado pelo partido, organizado pelos trabalhadores, nós constituímos um sindicato que foi o mais importante da nossa região, e a partir daí ajudamos a organizar o movimento sindical e social na região. Portanto, o Bebeto vem de uma tradição política da década de 70, da resistência ao regime militar, ingressando no movimento estudantil e afirmando a nossa posição junto ao mundo do trabalho, fazendo com que os trabalhadores pudessem ser protagonistas da transformação social brasileira. Bebeto, como você observa o papel da mulher negra no mercado de trabalho? Olha, o Brasil tem uma dívida histórica com o povo negro. O processo de construção social brasileira, ela tem um acento sobre o escravismo. É um modelo econômico e social contagioso que projetou um tecido social que derivou desse processo, em que nós, o povo negro, e sobretudo as mulheres negras, não tiveram a oportunidade. Hoje nós temos um traço marcante da relação do trabalho no Brasil, é o autoritarismo, ele tem acento, portanto, nesse período escravocrata. E as mulheres foram as mais sacrificadas. Se os homens negros não tiveram a oportunidade de ter um processo de resistência em que nós fizemos, através dos quilômetros e da nossa possibilidade de ser livres, como nós constituímos pelos quilômetros a nossa liberdade, essa liberdade não foi intensa, não foi integral, porque nós não tivemos no período posterior à liberdade o trabalho livre como forma de inclusão de homens e mulheres. E nesse corte nós podemos entender que era dura a vida dos nossos irmãos escravos, muito maior dos nossos irmãos negros, maior foi para as mulheres.
E as mulheres tiveram toda, né, uma sorte, ou não sorte, é o melhor dizendo, não sorte, porque além da atitude, né, de exploração sexual, da atitude de exploração da sua força de trabalho, da coisificação que se tentou fazer contra as mulheres negras, né, essa foi um traço marcante, na minha opinião, e dos mais perversos que nós tivemos dessa relação. E esse traço tem um elemento de permanência que ainda hoje a sociedade brasileira vivencia. E esse traço de permanência está presente, quer seja, né, na luta de gênero, em que as mulheres negras ainda não tiveram a dimensão que precisariam ter enquanto equidade, enquanto busca dessa equidade. E na relação de trabalho, nós verificamos que as mulheres negras, né, ocupam o mercado de trabalho, recebem 30% menos do que a mulher, do que o homem negro, que já recebe menos do que o homem branco, e portanto isso é uma forma de discriminação que está latente na sociedade brasileira. Mas isso tem sido uma luta constante, nós já diminuímos o avanço da consciência social, né, do universo, da sociedade brasileira. Essa consciência coletiva nossa tem feito com que as mulheres ganhem caminho, abrem espaço, e as mulheres negras na Bahia e no Brasil, né, a partir das lutas que nós temos empreendido em função do movimento negro unificado, né, em função das lutas do movimento sindical, da luta dos movimentos sociais, a despeito ainda de não termos a plena inclusão, mas nós já avançamos significativamente, abrindo espaço para que elas possam continuar e que nós possamos continuar lutando para a plena igualdade, para a plena equidade. Você falou aí em avanços. Quais avanços nós podemos destacar aí nessa questão da mulher negra no mercado de trabalho? Olha, era inimaginável você ter uma mulher negra ostentando um posto de poder. As relações de poder no Brasil são duras. O racismo institucional é algo que está presente ainda hoje na vida do povo brasileiro. E com o racismo institucional, o Estado que coaduna com esta posição, homens negros, já era difícil ter a ascensão a postos de decisão política e no centro do poder no Brasil. Imagine as mulheres, né, que numa sociedade machista, numa sociedade que secularmente foi estruturada e ideologicamente se reproduziu para que as mulheres não tivessem oportunidade, ainda mais as mulheres negras. E essa expressão do avanço, para mim, está consignada em a gente ter tido a oportunidade de ter uma mulher ministra, senadora, da expressão de Benedita da Silva. Benedita é a expressão máxima da luta organizada pelas mulheres do Brasil e que deu um empoderamento político às mulheres, né, e sobretudo às mulheres negras. Então era a expressão. Na Bahia eu poderia dizer que uma expressão dessa, uma figura com quem eu compartilho e já compartilhei, a companheira Olívia Santana, ela é uma expressão dessa luta, né? E eu estou falando de modo muito tranquilo, porque ela sintetiza além a luta das mulheres, mas sobretudo das mulheres negras. Na construção civil, sendo você, né, militante desta área, como você observa, o patrão ainda resiste a contratar mão de obra feminina? Esse é um traço marcante da relação de trabalho no Brasil. E no nosso setor, com mais intensidade. Nós temos, culturalmente, uma condição na área da construção em que parte dos empresários ainda se veem como empreiteiros. E essa relação de empreiteiros é uma relação de dominação, é uma concepção conservadora em que a relação conceitual de empreiteiro é de apropriação do espaço público, fazendo negócio incestuosamente com o Estado. Isso tem promovido uma série de atrasos tecnológicos, de atraso em relação, né, às possibilidades do trabalho decente na área da construção, e isso só tem sido alterado com a participação decisiva do movimento sindical dos trabalhadores. Nós já temos alguns avanços positivos. O principal debate que o movimento sindical tem feito, e nós temos feito, é em relação à alteração comportamental e cultural dos empresários. Hoje nós temos grandes empresas, que são empresas estruturadas, que eles fizeram uma travessia entre a ideia de empreiteiros e a ideia de empresas da construção. E quando a gente consegue fazer com que esses empresários passem a se compreender enquanto empresários da construção, também há uma possibilidade de abertura e de democracia das relações de trabalho.